Gente, quando você tem um negócio, é foco absoluto naquele negócio. Tá dando dinheiro, foca naquele que você vai fazer melhor. Achou o PME, ele vai... Então, acelera crescimento, mais investimento no negócio. Lógico, boas ideias para você ser bem executadas, para que sejam boas ideias efetivamente. Porque eu digo todo tempo, né? Boas ideias só são boas ideias quando você tem vários sócios, alguém tem que ter o compromisso de pensar o futuro da companhia. Quem de fato tem feito a mudança e virada e construção desse país são os empreendedores, apesar de não serem reconhecidos. O maior gerador de emprego não são os entes privados, é o ente público, eu tenho consciência disso. Mas quem paga o salário de forma indireta desses empregados públicos são os nossos empreendedores através dos impostos gerados pelas nossas empresas. Muita ética e muito foco. E muita determinação, porque os não são muito recorrentes. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui eu trago convidados super especiais para somar na sua vida. Hoje eu tenho um convidado extremamente especial, Paulo Moraes, eu sou seu fã, dei há muito tempo, acompanho a história há muito tempo. Obrigado, o Paulo, Stefano. ele é fundador da Espaço Laser e atual CEO da PGMP. É isso. Paulo, muito obrigado por favor, ser presente para a nossa audiência. Obrigado pela oportunidade de a gente estar aqui falando, trocando um pouco de impressão. Você sabe o quanto eu adoro falar de empreendedorismo, né? Isso é minha paixão, porque eu acredito fortemente que o empreendedorismo muda a vida das pessoas de forma verdadeira. Então, feliz de estar aqui nesse momento com você. Muito obrigado. Mudou a minha vida, Paulo. Desde os 15 anos é o que eu faço, empreendo, faço negócio e você é uma das referências para mim. Obrigado. Você acompanha a história, Obrigado. Estudei muito, o modelo de negócio da Espaço Laser é revolucionário, né, para a época. Pro tempo. Hoje em dia, falar sobre isso é normal, mas quantos anos tem? 21 anos de história. Na verdade, esse ano a gente completa 22 anos de história em abril. Em abril é a data de fundação da companhia, lá em 2004. Sensacional, né? Conta um pouquinho como foi só essa trajetória até aqui. Né? Lógico. Como é que chegou até aqui? Teve IPO, negócio muito legal, né? E as pessoas acham que as coisas acontecem prontas, mas não, né? Começam 20 anos de história. Do zero. Para contar um pouquinho da história da Espaço Laser, que eu acho que é isso que a gente veio aqui para falar, mas não só da Espaço Laser, a gente pode falar de outros projetos. Com certeza. Hoje eu estou envolvido, mas eu falava para você um pouquinho antes até, as pessoas têm a impressão que acham que foi a Espaço Laser que criou esse modelo de clínicas de depilação a laser em shoppings, modelo comercial de varejo de serviço. E eu gosto de ser transparente e alinhado com a verdade, como sempre tudo que eu fiz na minha vida. Quem criou efetivamente esse modelo, e que foi um motivo, inclusive, de inspiração do que depois passou a se chamar Espaço Laser, chama-se Charles Yamaguchi. Charles Yamaguchi é um médico cirurgião plástico, um querido, um grande amigo, uma pessoa que eu tenho enorme admiração e, para mim, um grande visionário. Porque imagina o seguinte, em 1999, o Charles, como presidente da Associação Brasileira de Laser do Brasil, vai aos Estados Unidos num congresso e toma contato pela primeira vez com uma máquina de depilação a laser. 99. Ele traz a primeira máquina para o Brasil, para a clínica que ele tinha estética, que ainda tem, inclusive na Avenida Brasil, e traz essa clínica como procedimento médico, ok? Ele era médico, trouxe como procedimento médico um tratamento para remoção de pelos. E, a partir daí, ele imagina e concebe a primeira unidade de depilação a laser, e não só depilação, ele tinha outros procedimentos estéticos também, numa unidade dentro de um shopping, aqui no São Paulo, no Shopping Ibirapuera, de uma marca muito forte, eu vou falar aqui, não tem problema nenhum, Depilaser. Por quê? Porque, inclusive, para a gente criar a nossa marca, a gente se inspirou na Depilaser, porque a gente sabia, olha, é alguma coisa laser. E a gente gastou alguns dias até achar o nome Espaço Laser. Olha. O espaço do tratamento a laser. Sim, legal. Ok? Então, veja como que a Depilaser foi importante. Foi importante. Então, o Charles eu tenho o maior carinho, mas ele em 2001, portanto 3 anos antes da gente, cria a primeira loja no modelo depilação dentro de shopping, no modelo varejo para atender e democratizar tratamentos como esse. A partir daí, em 2004, e a Espaço Laser foi mais ou menos assim que aconteceu. Eu costumo dizer que foi um encontro de 3 malucos. Imagina, 3 homens pensando e concebendo uma companhia de depilação a laser. A gente senta uma conversa muito informal para falar da oportunidade que talvez houvesse nesse setor. Nessa conversa é referenciado, por óbvio, a Depilaser do Charles. Legal. Eu tive o cuidado de ir lá para olhar o que era o negócio, para entender da possibilidade de expansão e crescimento de um negócio como esse. E, ao olhar o negócio, veio para mim rapidamente a lembrança de um negócio anterior que eu tinha tido. Olha. Eu tinha sido, junto com outro sócio, que era o Tito, nessa nova empreitada. Esse é o sócio Tito? Tito. Tá.
de uma empresa que tinha... Sabe, lembra aquelas maquininhas de pegar pelúcia que Lembro. existe até hoje? Existe, Na sim, verdade, sim. retomou, né? Tá na Retomou. moda hoje em A dia. primeira onda foi a nossa. Nós tivemos uma quantidade importante dessas máquinas. Esse foi um business? Esse foi um business. Olha só que legal. E a gente surfou uma onda incrível com esse business. Isso eu não sabia, não. E eu estudo a história do pois Paulo Moraes, eu não pois sabia. E foi incrível, mas foi também, da mesma forma que ela cresceu muito rápido, ela fez uma senoidal, ela caiu. Tá. E acabou desaparecendo. Mas eu fiquei com aquele drive de hora a máquina rentabilizando, ok? E quando eu vejo uma máquina de depilação a laser, hora a máquina rentabilizando, eu falo assim, olha, tá aí, mais uma máquina que pode fazer sucesso. Olha o insight aqui. E aí, rapidamente, Sim. os 3 sócios se alinharam no conceito e a gente passou a trabalhar para a construção do que seria a novo negócio que a gente estava montando naquele momento, no momento que você, ao falar de depilação a laser, hoje parece absolutamente senso comum, né? Senso comum, todo mundo pelo menos já ouviu falar. Sim. O público feminino, praticamente 100%. Os homens ainda têm um pouco de dificuldade de entender, mas a gente já tem 15% do nosso público aí, tá? Caramba, 15% olha que importante. já. E a gente acha que pode chegar a 30%. Legal. Então a gente começa um negócio com uma máquina de depilação a laser, lembrando que a máquina nos dias de hoje custa $120 mil. Nossa. A gente fez questão de comprar a melhor tecnologia, porque a gente tinha sempre compromisso com a entrega. Tem equipamentos mais baratos que esse? Sim, a resposta é sim, mas a gente tinha dúvida da entrega e solução do tratamento. Então, como a gente tinha compromisso com a entrega, não tem que ser o melhor equipamento. E o sócio tinha uma clínica dermatológica, que era um médico, e que a gente fala, olha, esse modelo de negócio não pode existir, senão vai haver conflito de interesse. A gente, então, cria a primeira unidade na concepção replicável, ok? E repagina a clínica dele num conceito Espaço Laser, que foi a marca que efetivamente chegou à conclusão que seria a marca que seria criada, inspirada um pouco na outra marca que a gente mencionou. Já cria pensando em franquia. Naquele momento, primeiro momento não. Olha que engraçada a história. Naquele momento, quando a gente cria 2 lojas de apenas uma máquina, aí você fala, como é que funciona 2 lojas de apenas uma máquina? Eu vou contar isso, mas eu vou contar do sonho. Quando a gente cria esse negócio, o grande sonho era que um dia a gente tivesse 10 unidades. Pelo nosso planejamento, o nosso famoso BP, o famoso BP, com 10 lojas a gente teria um negócio extraordinário. Então a gente abre o negócio sonhando em um dia ter 10 lojas. Então franquia não era sonho, nada disso. Esse era o grande sonho. Esse era o grande sonho nosso. Mas a gente começa essa jornada, então, duas lojas, apenas uma máquina. Aí vai bom, como é que funciona isso, né? A máquina funcionava de segunda, quartas e sextas na unidade aqui de Moema, que era a antiga clínica, terças e quintas e sábados no shopping. Então essa máquina de cerca de 110 quilos era transportada numa furgão todos os dias depois das 10 horas da noite, porque era o horário que o shopping permitia a movimentação de mercadorias e produtos. É história que ninguém sabe. Então a gente carregou isso quase durante 1 ano e meio, porque foi o tempo que a gente teve para conseguir pensar em uma segunda máquina que foi adquirida. E recentemente, eu estou agora num trabalho de fazer a biografia, sabe? Eu fui convencido a fazer esse trabalho e em breve a gente deve anunciar o livro. Por favor, lance, porque é uma história que as pessoas precisam saber. Eu tenho uma memória de tudo que aconteceu com a companhia guardada comigo. E eu fui recuperando, algumas coisas vão escapando da memória, né? E a gente precisa recuperar os papéis para lembrar da história. E aí eu encontrei o documento da segunda máquina comprada por nós. E eu já tinha até esquecido. Essa máquina, olha que interessante, a gente descobriu que tinha um médico em Minas Gerais que tinha uma máquina dessa de depilação a laser. Você estava em São Paulo? Estava em São Paulo. Minas, que estava querendo vender a máquina porque ela não estava funcionando, usada, e que por ser usada estava com um excelente preço. Menos da metade do preço. Já olha aí mas, meu Deus do céu, a gente precisa ir lá olhar. E aí fomos lá fazer a visita desse médico para olhar a máquina, para ver se a gente compraria a máquina e negociar ainda para pagar parcelado, porque não dava para reduzir um pouquinho, né? Negociar e parcelar. É lógico. A gente tem uma experiência para a gente incrível, porque o médico era proprietário de um pequeno helicóptero e ele condicionou a conversa a um passeio pela cidade de helicóptero. Olha o medo! Eu falei assim, a gente precisa comprar essa máquina, então vamos subir nesse helicóptero. Mas morrendo de medo do tal do helicóptero, cara. Que parecia mais uma cadeira voadora, sabe? Não era um helicóptero. Muito bom. Mas a gente tinha que comprar a máquina. Tinha que comprar a máquina, então vamos com ele. Já que ele está insistindo, a gente vai. Então essa máquina foi comprada 1 ano e meio depois, para que a gente pudesse ter 2 equipamentos. Mas durante 1 ano e meio, a gente transitou, e eu vou confessar para você, nem precisaria de 2 máquinas, porque a gente tinha um enorme desafio.
Hoje, como eu estava falando para você, falo de depilação a laser, as pessoas sabem. Há 20 anos atrás, eu me lembro bem, quando as pessoas perguntavam: que vocês estão fazendo? Eu falava: não, a gente tem uma empresa de depilação a laser. A pessoa fala: depilação o quê? Do que você está me falando? Do que você está me falando. E olha o desafio que a gente tinha. As pessoas passavam à frente da loja do Shopping Morumbi e a gente, com certa arrogância, só colocou espaço laser sem mencionar absolutamente mais nada na marca. Tá. E não conseguia entender o que era aquilo. As pessoas não entendiam. Não entendiam. E algumas, inclusive fazendo uma leitura errada da frase, liam espaço lazer. E entravam perguntando se ali era o lugar para deixar o filho enquanto iam fazer compra no shopping. Putz, tudo... Hoje a gente dá risada, mas naquela época era dolorido. Atrapalhava, isso. Atrapalhava, mas a verdade é que mesmo com essas pessoas entrando com essa dúvida, a gente não perdia a oportunidade pelo menos de falar o que era o serviço, o que a gente estava vendendo ali. Até por esse motivo, logo na sequência e por insistência do Tito, de forma enérgica, ele é de origem portuguesa, porra, Patek Porto, que depilação, que as pessoas não sabem o que é isso. Mas, Tito, você tem razão. Então vamos colocar espaço laser, depilação a laser. Hoje já desapareceu a laser, mas durante muito tempo foi espaço laser, depilação a laser. Para que as pessoas soubessem o que a gente fazia ali. Era um conceito novo, né? Mas mesmo assim, o desafio de vencer a barreira da linha da porta da unidade era absolutamente desafiador. Para o cliente entrar. Perguntar, saber por quê. E olha que interessante, quais eram e são até hoje as principais dúvidas acerca desse tratamento. Primeiro, dói ou não dói? Tá. Essa é a primeira dúvida. A segunda, é eficiente, entrega ou não entrega? Sim. Ou você vai só me enganar e vai voltar todos os meus pelos? E a terceira dúvida, é caro ou barato? Olha, até hoje são essas. O preço nunca foi a principal questão. Terceiro. E até hoje ainda é assim. Dói ou não dói? Funciona ou não funciona? Caro ou barato? Interessante. Né? Então, a partir daí, a gente entendeu que a gente tinha aqui um desafio importante de fazer o serviço se tornar conhecido. Tá. E por isso a gente passou a uma metodologia de primeiro entrega experiência, a pessoa entende que é bom, não dói, funciona e não é caro, para na sequência comprar uma nova área de tratamento. São aquelas 3 de indicação. Hoje são as 3 sessões, mas lá no passado eram 10 sessões. Aliás, antes disso, inclusive, a gente testou, e a gente fez isso durante um período, mas a gente viu que talvez não fosse tão legal, a gente aplicava em apenas um lado das axilas. Para a pessoa ter a sensação que cresce de um lado e do outro não. Entendeu? E aí, ó, via aqui, conserta agora isso. Conserta isso. Mas a gente achou que isso talvez não era tão bacana, mas não, vamos fazer diferente. Vamos entregar a primeira experiência, a pessoa... E a gente tinha uma métrica, e aí veio um dado importante, que tudo que a gente faz nos negócios, a gente tem que criar indicador para acompanhamento se está funcionando ou não. Tá. Para a gente, essas sessões dadas, e por isso que depois a gente transformou em 3 sessões, tem um motivo, porque a gente passou a medir o nível de conversão a cada sessão. Tá. Quando eu oferecia, e a gente faz até hoje, a gente oferece o tratamento em oferta para que a pessoa conheça se dói ou não dói, funciona ou não funciona, e o preço. Eu tenho uma métrica de conversão a cada sessão. Então, na primeira sessão, eu sei que a gente tem esperado de 40% de conversão em vendas. Na segunda sessão, 25%. Na terceira, 10%. Nossa! A partir da terceira, o nível de conversão é mais baixo. Então, aí falei, não faz sentido nenhum a gente ficar ocupando o tempo da máquina sem rentabilizar, se a gente sabe que aí já não vai converter nada. E na terceira sessão, a pessoa já tem convicção que vai funcionar, então ela precisa comprar. Então, a gente mudou de 10 para 3, esse foi o motivo dessa mudança. Mas por quê? Gestão, olhando indicadores, que é algo que eu recomendo. A gente tem nos negócios olhar os indicadores operacionais, para a gente tomar a decisão de forma correta. Quando você não tem os indicadores, você está todo tempo tomando decisão de forma errada. Perdido, né? Perdido. Então vamos lá de novo para a nossa história. Bora. Nós estamos ainda das 2 unidades. Eu te contei que 1 ano e meio depois eu fui a Minas Gerais junto com outro sócio. O helicóptero? Voar no helicóptero, rezando para que desse tudo certo, para poder comprar a bendita máquina. Deu certo. A partir daí a gente passou a ter 2 máquinas. Depois, um pouquinho mais à frente, surge a terceira unidade. E não surge do nosso dinheiro, porque, a gente não tinha dinheiro para a terceira unidade. Para você entender, CAPEX, né, o investimento de uma unidade, cerca de 1.200.000 com capital de giro. Então, é um capital relevante. E naquela altura a gente não tinha esse dinheiro para essa terceira unidade. E, novamente, a gente fez algo errado que eu não recomendo aos empreendedores, que a gente faz como empreendedor, e que depois, agora, com um pouco mais de experiência, eu tenho falado para não se fazer. Eu e o Tito tínhamos um outro negócio na área de pesquisas clínicas, que andava muito bem, e que estava já gerando uma boa geração de caixa. Fizeram algo absolutamente errado. Convencemos os sócios do outro negócio que estava indo bem
a pegar o dinheiro daquela empresa e montar uma unidade de depilação a laser. Tudo errado. Tiramos o foco do negócio para montar um negócio de depilação. Pensa bem. Tudo errado. Mas as conveniências e falta de foco, que às vezes pode causar tragédia. Graças a Deus não causou. A outra empresa andou bem. Mas você não recomenda isso. Jamais. Gente, quando você tem um negócio, é foco absoluto naquele negócio. Tá dando dinheiro, foca naquele que você vai fazer melhor. Achou o PML ali, vai... Acelera crescimento, mais investimento no negócio. Tá. Não inventa colaterais não, que você pode se dar mal. Tira o foco do negócio. Mas naquele tempo a gente fez isso. E permitiu que a gente criasse a terceira unidade. E o sócio da outra empresa, depois logo falou, Paulo, acho que esse negócio não é meu negócio. Vê uma forma de me pagar, eu não quero. E saiu da Espaço Laser. Era para ter ser sócio da nossa empresa. Era para ter sido sócio da gente, pois é. Na hora que abriu o capital. Pois é. Na história da companhia tem alguns momentos de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de ser sócios da gente e que simplesmente falaram, não, eu posso contar para você alguns momentos como esse. Por favor. A gente viveu exatamente momentos como esse. Mas aí surge a terceira unidade, depois mais à frente, aí vai aparecer uma história interessante nesse ponto. A gente estava buscando, naquela época, R$1 milhão, porque a máquina era financiada, então a gente precisava do dinheiro só do CAPEX de montagem da loja. A gente buscava R$1 milhão para 25% da companhia, ok? Esse dinheiro transformado em dólar era $1 milhão, tá? Então a dinheiro de hoje seriam R$5 milhões por 25% da companhia. Lembre que o IPO foi um IPO valorado a 4 bi. Então, quem investiu $1 milhão, no fim e ao cabo, faria $1 bilhão de graça. De graça é assim. Não, lá com aquela visão. Da visão de investimento. Então, olha que interessante. A gente buscava, e quando a gente passou a buscar esse cheque, no famoso Families and Friends, né? Liga para os amigos, tá a fim de entrar? Eu recebi um montão de não. Normal. Aliás, alguns desses amigos que eu tenho até hoje, falam, Paulo, como é que eu não vi essa oportunidade? Eu achei que você era maluco, cara. Eu não acreditava que ele... Pois é, você deixou na mesa $1 bilhão a valores de hoje. Então, pensa bem no próximo convite. Pensa no próximo convite que eu te fizer, se você vai falar sim ou não. Mas foi o que ele foi ficando na mesa. Mas a gente acabou encontrando o querido amigo, o Hélio, uma pessoa que depois acabei me tornando um grande amigo, que acreditou no projeto, colocou o dinheiro. Entrou como sócio executivo? Entrou como sócio de capital. Tá. Ele pediu naquela altura que a filha apoiasse a gente no marketing, que a gente achou que não havia nenhum problema, que de fato ajudou muito a gente. Legal. Na construção da marca. E ele veio com uma visão junto disso, porque ele era proprietário de uma grande companhia, já com muita governança, muita estrutura. E ele trouxe para a gente um pouco dessa bagagem de gestão, de reorganização. Inclusive, a gente fez um movimento de fazer uma mudança do escritório. Ele, por orientação dele, a gente montou um pequeno call center de atendimento. Ainda veio com o Smart aí. Ele ajudou muito, o Hélio ajudou muito. Mas, infelizmente, no curso do negócio, e lembra que eu te falei, até 2014, então, durante 10 anos, eu não vivia o dia a dia dentro da companhia. Meu compromisso com a companhia era uma vez por semana, então, às quartas-feiras, eu ficava o dia inteiro na companhia, onde tinha as discussões estratégicas com os times, a gente endereçava algumas questões que a gente entendia que precisavam ser resolvidas, no acompanhamento semanal. O dia a dia era feito pelos 2 outros sócios, ok? Tá. A verdade é que um dia eu chego na companhia e a situação e o clima estava tenso. Sabe quando você chega no ambiente e o clima está tenso? A energia está estranha. O Hélio e os 2 outros sócios num clima de guerra instaurado. E do tipo assim, alguém precisa sair do negócio ou se a gente vai se pegar, inclusive fisicamente. Meu Deus do céu, né? Você sabe muito bem que quando as empresas, os sócios não se entendem, a primeira coisa que acontece é a empresa desaparece. A briga começa pela empresa, mas pela vaidade, às vezes, inclusive, e fica nessa briga que a primeira pessoa a perecer, na verdade, não são os sócios, é o negócio que desaparece. E eu sabendo disso, falei, meu Deus do céu, precisamos resolver isso aqui rapidamente. A solução para mim parecia óbvia, né? Quem precisava sair efetivamente era o Hélio, porque ele tinha chegado por último. E aí, com todo carinho e respeito, eu falei, Hélio, vamos tomar um vinho? Eu sabia que ele gostava de tomar um vinho. O pacificador. Vamos bater um papo, cara. Inclusive fora desse ambiente, topa ir jantar comigo, pra gente conversar, entender como é que a gente acha a solução disso. E na minha cabeça, de forma muito clara, eu preciso arranjar uma forma de ele entender que ele precisa sair. E uma noite de muita conversa e muito vinho. E o Hélio sabia que a companhia não tinha, inclusive, dinheiro para devolvê-lo. E conversando muito. E depois, olhando os documentos desse momento, que depois foi traduzido num contrato, tá lá a minha assinatura, eu vou te explicar onde eu assinei, pra você entender como é que foi esse compromisso.
a gente chegou à conclusão que a gente devolveria o dinheiro, porque eu falei, eu tenho um fluxo aqui de crescimento, de geração de caixa, que eu consegui te pagar em 40 parcelas. E ele falou, Paulo, e se não pagar? Se não pagar, eu pago, Hélio. Aí. Então, você assina como avalista e fiador desse contrato? Assino. Fica tranquilo que se a empresa não tiver condição de pagar, quem paga você sou eu. E aí a gente conseguiu resolver, protegemos a empresa nesse movimento que foi feito. Protegemos o ativo ali. O principal ativo, que estava começando a ganhar tamanho. Afinal de contas, ali a gente já tinha 7 unidades, quase as 10. Quase as 10. E você já enxergava, né? Graças a Deus, o Hélio não ficou muito feliz. Depois, a gente se tornou amigo, ficou amigo mesmo depois fora da companhia. A gente continuou se frequentando e conversando. Eu tinha uma enorme admiração por ele. Falo no passado, porque infelizmente ele já faleceu. E ele sempre manifestou, Paulo, você sabe que não era minha vontade de sair, eu sei, mas infelizmente você sabe que o convívio se tornou quase impossível da forma como vocês acabaram conduzindo as relações. E ele dava razão à minha posição com relação a isso. E é assunto que já estava pacificado. E nesse momento você já assumiu como executivo? Não, é um pouquinho mais à frente. Então, a gente começa então essa jornada com as 7 lojas e aí vem a primeira e grande virada dessa companhia. E aí eu também dou uma dica importante para os negócios. A gente, às vezes, no dia a dia dos negócios, tem a mania de não querer ouvir as pessoas que nos cercam, estão à nossa volta, e às vezes dicas valiosas vêm das pessoas que a gente menos imagina. A primeira grande virada dessa companhia, a gente teve 2 grandes viradas importantes por dicas dadas por pessoas que você talvez não quisesse ouvir. Tá. A primeira foi, o Tito nessa altura tinha uma companheira que queria mostrar pra gente um novo negócio. Tá. E a gente, com pouca vontade de ouvir, mas com muito respeito e carinho pelo sócio, marcamos a conversa com ela pra gente ouvir o que ela tinha para nos oferecer. Não acreditando muito que pudesse ser algo incrível. E essa menina, porque ela era muito nova, senta pra gente para mostrar pra gente uma nova metodologia, uma nova tecnologia que ela tinha criado, mostrando a ferramenta pra gente, e eu conhecendo um pouco desse mundo de tecnologia, eu sabia que ali em um momento ele ia falar do famoso valor para startup a operação, né? E na minha cabeça já tinha traçado o plano, eu vou perguntar para ela qual é o valor para esse startup, ela vai falar um valor absurdo, como sempre é falado, eu falo, obrigado, sucesso para você, vamos para a próxima. Mas, para minha surpresa, depois ela explicar todo o ferramental, eu perguntei para ela, no objetivo de acabar com a reunião, quanto custa, então, a ferramenta? Eu falei, não custa nada. Não custa não, já está desenvolvida. Aqui, para a minha proposta, é o seguinte, vamos no risco com você. Se vendeu o percentual da venda, se não vendeu, você não me deve nada. Não deve nada? Eu falei, não deve nada. Foi bom. Olhei para os outros sócios, da minha parte tá tudo ok. Se vocês toparem, vamos. De graça, vamos nessa. Estamos nessa. Quebrou agora. Então, mas veja como é que são as coisas. Sem querer, a gente embarcava no algo que até ali era absolutamente ainda desconhecido, que era o processo de vendas coletivas. Lembra lá da época do Groupon, Peixe Urbano? Nossa, lembro. A gente foi o maior vendedor de serviço por esse meio de venda. Que, na verdade, não era um meio de venda, né? Aliás, essa tecnologia de vendas coletivas desapareceu pelo erro de interpretação da ferramenta. Veja, a gente surfou uma onda incrível por essa tecnologia. Por quê? Porque para a gente era claro. Lembra que a gente fazia a medição de conversão pela primeira, segunda. A gente vendia a valor simbólico a sessão da axila, porque a gente sabia que a pessoa, ao vir a unidade nossa, converteria em novas áreas, na mesma métrica. Sim. Aliás, a gente media fortemente isso para saber se estava funcionando realmente. Incrível. Então, para a gente, o que a gente colocava nessa ferramenta não era venda, era captação de leads. CAC. Era CAC, custo de aquisição. Para fazer a conversão e as vendas. E com isso, olha que interessante. Eu não contei uma coisa interessante. Conta. Primeiro dia que a gente subiu a ferramenta, a gente vendeu 1.800 tratamentos em apenas um dia. E que ano foi isso? Que ano foi isso? Eu tô falando do ano de 2008, 7, 8. Foi quando começa. Começo dessa tecnologia. Com 7 unidades, 1.800 tratamentos, eu não tinha estrutura nenhuma de atendimento para 1.800 tratamentos no mesmo dia. Aliás, eu não tinha telefones para atender, eu não tinha estrutura de gente, não tinha nada. Nem você o Tito, de Nova Pragmática, novamente, falou, porra, tira essa porra do ar. Eu falei, Tito, não, cara, aqui agora o processo é absolutamente diferente. A gente acelera a montagem da empresa, mais loja, mais máquina, call center, tudo tem que fazer. Achou o canal, nós vamos dar conta do recado. A gente arruma essa confusão. Confusão é uma boa confusão. Vamos resolver sempre, progresso. E foi exatamente o que aconteceu. Então a gente sai
em curto prazo de tempo, de 7 unidades que eu falei para você, para mais de 22 unidades Próprias. Tá. E até dessa jornada, porque passou uma loucura na nossa vida, né? Todo dia eram novos 1.800, e a gente começou a entender o mecanismo, a gente foi escalando o volume de vendas diárias. Vendas não, captação de leads, essa é a palavra certa. Sim. CPL baixíssimo. Meu, absolutamente grátis. E era de vocês, né? Era proprietário a ferramenta. Não, daquela altura não. Não. Tanto é que eles cresceram, vendendo uma diversidade, e eu vou te contar, inclusive, o motivo de fracasso desse meio de aquisição de clientes, levou a derrocada final, inclusive a gente quase foi junto. Porque a gente só tinha praticamente 100% do nosso metodologia de aquisição de clientes por esse canal, que também é um erro. Não pode ter tudo. Ter um canal apenas de aquisição é algo absolutamente temerário. Tá. Eleja vários canais, ainda que você tenha um importante. Tracionou um, acho que... Tenta achar outro. Ok, não deixa de fazer, mas tente achar outros canais porque é importante. O famoso Omnichannel é importantíssimo na cabeça da gente. Tá. E a gente sofre, então, um crescimento extraordinário, organizando, até tem uma brincadeira, que as máquinas, como disse para você, eram financiadas, né? E a cada nova unidade nessa velocidade era um novo financiamento, e eu tinha que planilhar, e eu tenho isso guardado comigo também, eu recuperei esses papéis agora recentemente, os papeizinhos que eu fazia, como é que o banco acreditava nesses papéis que eu estava mostrando para eles? O negócio, uma simplicidade absurda, mas a minha gerente financeira me ajudava a fazer aquilo de forma simples. Muito bom. Para apresentar o financiamento, e depois, mais à frente, o gerente de crédito do banco, com mais intimidade, um dia falou: Paulo, você sabe que em uma determinada altura eu comecei a achar que você estava fabricando um número para tomar dinheiro no banco sem que aquilo fosse verdade, porque não era possível. A cada mês os números que você apresentava eram muito superiores ao mês anterior. Mas eu falei: mas era exatamente isso que acontecia. A gente estava num grau de aceleração de crescimento de faturamento que era surreal. E não tinha papel mentindo nada, era absolutamente real. E os bancos efetivamente ajudaram muito a gente, porque a gente não teria capital para fazer o crescimento, comprando máquinas que a gente precisava. Então, relacionamento com o banco forte ali. E foram um grande parceiro legal para o nosso crescimento. E a gente sofre um crescimento aí gigantesco, né? Forte. Mas a verdade é que a gente, tendo apenas esse canal de aquisição, e como eu falar para você, esse canal passou a ser utilizado de forma incorreta por grande parte das pessoas que passaram a veicular produtos e serviços ali. Por quê? Vendiam, faziam proposição com valores muito, muito baixos e passaram a não entregar os serviços e produtos. Aí já era. O que aconteceu? Colocou o canal em descrédito. Sim. Só que lembra que eu falei para você, era o principal canal de aquisição de clientes nosso. Então, o que passou a acontecer? Mês a mês, o índice de aquisição que passou a cair. E eu sou um cara que analisa o gráfico e números, de novo, indicadores. E eu olhava aquele gráfico, eu pedia para a menina passar a acompanhar isso para mim, inclusive semanalmente. Eu falei: olha, isso não tá me parecendo. E a gente mexia na arte, para ver se melhorava. Sabe aquele negócio que você vai testando para ver se melhora? Criativo. E nada melhorava. Eu falei: estamos com um problema aqui, sério. Esse é um gráfico com tendência de queda, e você sabe que reverter tendência de gráfico é um desafio gigantesco. As pessoas pensam que é só um risquinho. Risquinho é muito mais do que um risquinho. Sim. E eu falei: pô, esse negócio nós estamos com um problema. E aí a gente chega no ano de 2014, ano da Copa, tá lembrado? Junho, com um acumulado de 2 informações simultâneas. Copa, o país parou, junto com o nosso principal veículo de aquisição de leads praticamente desaparecendo. Vem no nosso DRE o primeiro resultado negativo da companhia, prejuízo. E quando você fazia a projeção, uma reunião muito tensa, que eu chamei os 2 sócios, falei: ó, prepara que em dezembro vai precisar fechar o negócio. Não vai ter dinheiro para pagar a conta e a gente não tem para onde ir. A gente precisa arranjar urgentemente uma solução, e o nosso problema está aqui. A gente tem um problema na forma de aquisição de clientes. A gente precisa pensar outra forma. E aí, nos momentos de estresse, é que surgem as boas ideias, né? Sim. Por necessidade. E aí, entendendo o que a gente tinha feito nessa modelagem de aquisição, eu falei: por que a gente, então, utilizando já a pequena base de clientes que a gente tem, as pessoas que vêm à loja, fazer com que esses clientes indiquem amigos do seu relacionamento para que a gente dê o tratamento para que essas pessoas venham receber. A gente já sabia métricas de conversão. Bom, sabia as 3 métricas ali. Então, a gente fez uma matemática de número de clientes dia por loja naquela altura. Falei: bom, se a gente conseguir fazer isso, a gente consegue reverter essa tendência. E aí, lógico, boas ideias para você ser bem executadas, para que sejam boas ideias efetivamente. Porque
Eu digo todo o tempo, né? Boas ideias só são boas ideias quando bem executadas. Quando geram Boas ideias mal executadas se tornam péssimas ideias. Então, a gente consegue, a partir daí, aí tem uma mudança cultural, e esse é o grande desafio, especialmente no varejo, quando você tem uma nova metodologia, uma nova cultura a ser implementada, convencer os times a executar. Porque, às vezes, o não vem do cliente, mas vem do seu time. Exato. Então, um trabalho de todo mundo envolvido para fazer que os times acreditassem na nova metodologia para que ela pudesse nos ajudar a fazer a retomada da companhia. E felizmente funcionou. Que bom. Com o esforço pessoal dos sócios, e aí reconheço fortemente neles esse esforço que fizeram e acreditaram, indo para a loja, para campo, para cuidar pessoalmente disso, para que isso funcionasse. E a gente retoma finalmente a nossa curva de crescimento com certo respirar, mas não, né? No empreendedorismo você nunca respira aliviado. Já vem a próxima. Você tem que se preparar para a próxima. Por quê? Porque em novembro eu era leitor de um periódico que chegava toda semana. Eu abro essa revista no sábado para ler de manhã e lá estava estampado, e agora eu vou começar a dar, até recentemente eu não falava os nomes, eu preservava, mas agora eu depois fazendo uma reflexão mais profunda, na verdade eu devo enorme respeito e gratidão ao que aconteceu a essa pessoa, o que ela fez. Porque graças a ela nós saímos da zona de conforto e nos movemos para fazer o crescimento que a companhia precisava ser feito. Legal. E qual era a notícia? Naquela altura, uma notícia dessa revista dizendo que a Giovanna Ottanelli, então pensa bem, uma pessoa de alta visibilidade nacional, junto com os empreendedores do Rio de Janeiro que eu conhecia, que tinha muito dinheiro no bolso, abriria uma nova rede de depilação a laser no Brasil, indicando uma forte aceleração. Aquilo para mim passou o filme na minha cabeça. Caramba, 10 anos aqui quebrando pedra. Agora veio uma pessoa de alta visibilidade, com muito dinheiro, vai atropelar a gente vai desaparecer. Fotografei aquela matéria, coloquei no grupo do WhatsApp que a gente tinha dos 3 sócios, senhores, assunto para ser resolvido a semana que vem, urgente. Não dá mais para esperar. Olha a visão aí. E aí o Tito, de novo, com a característica do francês, que ele era peculiar, falou, porra, sábado é dia de passar problema. E eu falava, Tito, me desculpe, mas assuntos como esse precisam ser pensados e resolvidos com antecedência. Estou colocando para a gente já começar a pensar, porque segunda-feira tem assunto sério para ser resolvido. E aí eu quero externar aqui a minha gratidão à Giovanna Ottanelli. Giovanna, graças à sua iniciativa, a gente saiu da zona do conforto e a gente pensou a expansão da companhia de forma que, a partir daí, a gente pôs o pé no acelerador em fundo. E aí eu vou contar essa nova etapa da companhia, que é a primeira etapa de grande expansão realmente, depois da venda coletiva, que a gente pensou o seguinte, a gente não tinha dinheiro para fazer uma expansão acelerada em capital próprio. Eu falei para você, um investimento altíssimo, e a gente dependia, inclusive, de alavancagem bancária, que a gente já estava no limite. A única forma que a gente pensou, para mim ficou muito claro, a gente só pode crescer via franquia, não tem outro caminho. É a forma de você dividir o risco, trazendo parceiros, e fazer o crescimento que a gente precisa fazer. E pega bons executores na ponta. Comprometidos com o projeto, exato, envolvidos com o projeto e ganhando dinheiro junto com a gente. Isso que é importante também. Porque eu digo a todo tempo, né? Franqueado, a relação franquia-franqueado, o franqueado precisa conhecer do negócio que ele está entrando, ele precisa gostar, então tem que ser apaixonado pelo que ele está fazendo, mas tem uma terceira perna aqui que é importante, ele precisa ganhar dinheiro, senão, porque não tem paixão nem conhecimento que suporte sem dinheiro no bolso. Então, essa relação, e a gente tinha esse modelo para ser entregue aos nossos franqueados. Mas até ali a gente absolutamente não conhecia nada de franquia, né? Aliás, a gente tinha tentado anos antes contratar uma empresa de consultoria, benditas consultorias, para ensinar a gente a fazer, modelar a franquia. Gastamos dinheiro, inclusive, que a gente não tinha disponível em caixa para contratar a bendita consultoria, que depois de um período longo de acompanhamento aparece numa reunião de apresentação dos trabalhos com um book desse tamanho. Nós chegamos à conclusão que seu modelo é franqueável, tudo funciona, tá aqui, tudo que você tem que fazer. Eu falei, tá aqui o quê? Você está me dando um livro para comprar um livro? Eu falei, não, se você quiser que a gente ajude na implantação, é mais tantos, alguns... Eu falei, você tá de brincadeira. Peguei, obrigado, valeu, põe o livro na prateleira, essa história de franquia. A gente já tinha, nesse momento, a gente já tinha algumas licenciadas, né? Tá. A gente pegou alguns amigos que tinham vontade de ter um negócio com a gente, e a gente fez a famosa franquia meio torta, enviesada, que é a licença. Então surgiu uma licença no Sul, uma no interior de São Paulo, uma na Bahia. Foram as primeiras iniciativas terceirizando a nossa atividade e transferindo conhecimento.
mas a gente não tinha efetivamente um modelo de franquia que permitiria um crescimento mais sustentável e, na verdade, protegendo inclusive a marca. Eu sou amigo há muitos anos do José Semenzato. Aliás, quando a gente tinha lá 7 unidades, marquei um café com o Semenzato para mostrar um negócio, tentando, naquela altura, ele tinha terminado a jornada deles na Microlins. E eu tentando conversar, Zé, me ajuda a gente a pensar, a fazer a franquia aqui. E aí o Zé, de forma muito simpática, falou, Paulo, legal pra caramba, sei o que lá, mas ele acho que não acreditou muito, falou, obrigado, firme e tal, mas acho que nesse momento ainda talvez seja prematuro pensar algo com você. Lembra que eu falei das 22 unidades? Eu encontro novamente com o Zé num evento social e falo, Zé, lembra da empresa com 7 unidades? Agora tem 22. Não se anima a gente pensar a franquia? Aí ele falou, Paulo, eu estou nesse momento num outro projeto, e depois eu vim saber que é o Doutor Company, mas eu não quero perder o foco, eu estou focado lá, mas agradeço de novo, tal, e de novo passamos a falar. E aí, de novo, aí já em 2014, sabendo que eu precisava fazer a aceleração, ou a Giovanna Antonelli nos atropelaria, eu falei, bom, eu vou ligar de novo pro Zé, mas ali com um novo drive, nova visão. Eu fiquei sabendo que o Zé, naquela altura, estava com a Xuxa, num projeto da Casa X, que eram os bufês infantis. Na minha cabeça passou um filme, né? Bom, Semenzato me ajuda com a franquia, ele conhece, tá com a Xuxa, vem a Xuxa para Espaço Laser, eles têm a Giovanna Antonelli, nós temos a Xuxa rainha. Ah, pronto. Aí nós vamos atropelar de verdade. Lógico. Não é? Vai ser uma barbada, mas eu não tinha ainda a resposta. Mas como a gente já tinha visão. Determinado, apesar de 2 nãos anteriores, eu falei, vou ligar de novo para ele. E aí liguei pro Zé, contando da ideia de como eu imaginava dessa vez a muda de franquia com a gente, e para minha surpresa, o Semenzato me respondeu, Paulo, você tá com sorte. Semana passada a Xuxa me disse que adoraria ter algo no setor de estética e beleza. Deixa eu dar uma ligada para ver como é que ele faz. Porra, legal, como é que ele vai fazer? Não, eu vou ligar pro empresário dela e ver se ele quer olhar o negócio. Como de fato marcou e veio. Veio, olhou o nosso negócio, achou maravilhoso, mas ao final da conversa falou, Paulo, adorei, mas aqui a gente tem um tema importante. A Xuxa está numa conversa com uma amiga dela, que é a dermato dela, e já estavam pensando em fazer uma clínica junto. E a Xuxa, por dinheiro nenhum, vai estragar uma amizade. Então, eu não sei o quanto essa conversa avançou lá, mas se avançou muito, infelizmente a gente não vai poder andar. Mas se não avançou, talvez seja algo para a gente conversar com propriedade. Então, aquele frio na barriga, legal, quando vier a resposta, não, assim que tiver a resposta, eu te aviso, assim, ai meu Deus do céu, ai ansiedade para segurar isso. Nesse inteirinho, nós estamos em novembro, nesse inteirinho o Semenzato me liga, Paulo, olha, vai ter um show da Xuxa aqui em dezembro, seria legal a Xuxa te conhecer, porque eu conheço bem a Xuxa também, ela só faz negócio com pessoas que ela gosta, tem empatia. Então talvez fosse legal você ir nesse show, pra gente pelo menos se conhecer ali. Pô, show da Xuxa. Posso levar minha esposa e meus filhos? Lógico. Pode! Então, no dia 13 de dezembro de 2014, a gente se avista pela primeira vez com a Xuxa no camarote dela, antes do show. Foi um momento muito legal, o primeiro contato com ela, a gente conversou um pouquinho, bateu um papo, primeira foto que eu tenho com ela, que inclusive vai estar no livro, essa primeira foto com a Xuxa, quando a gente se conhece pela primeira vez, para se conhecer ali, não se falou de negócio, só para se conhecer realmente. Ficamos pro show dela até o final, vimos as baixinhas que já eram, na verdade, mais grandinhas, parecendo crianças no show dela, incrível aquilo, uma energia extraordinária, tenho um carinho imenso, naquele momento era só Xuxa Meneghel para mim, hoje eu tenho o prazer e a alegria de falar Xu. Aliás, recentemente fiz o aniversário, teve o carinho de mandar uma mensagem incrível. Xu, obrigado pelo carinho, pela mensagem. Que ela falou, depois te mostro. Sem problema, sem depois te mostro a mensagem. É história, faz parte da história, isso que importa. E tá aqui hoje. É isso aí. Mas a gente não tinha resposta. A resposta ainda não existia. A resposta só veio em janeiro. Olha, a Xuxa topou, gostou da ideia, mas tem um assunto que precisa ser resolvido. Caramba, mas sabe prova de obstáculo, tem que ir saltando? Vai saltando, né? E ansiedade. Então, mas qual que é o desafio? Não, ela só vai entrar num negócio que efetivamente funcione, porque ela não vai falar de algo que não funciona. Pá. Aí nós estamos tranquilos, a gente sabe que a gente entrega. Só marcar um dia para ela vir aqui para São Paulo. Não, você não está entendendo. Tem que levar uma máquina na casa dela para fazer o serviço na casa dela, porque ela não vai em unidade nenhuma. Então, caramba, a gente não tem máquina nenhuma no Rio, como é que a gente faz isso? E aí a importância de relacionamento, amizades, o famoso network construído ao longo da vida, né? E a gente lembrou que no Rio de Janeiro tinha um grande amigo, que é amigo nosso até hoje, que inclusive eu pude retribuir essa amizade, essa ajuda que ele nos deu recentemente, que é o Larry, que naquela altura a gente sabia que tinha uma máquina dele dentro de um salão de beleza, exatamente igual a nossa máquina, que a gente tem por Larry, tô precisando de uma ajuda, meu amigo. Você me empresta sua máquina por algumas horas?
porque eu não falei quem era a pessoa, a gente precisa atender alguma pessoa. Vê como é que você quer fazer, pega a máquina aqui. Legal. E a gente destacou a nossa melhor profissional, a máquina emprestada do amigo, para que a gente pudesse atender a Xuxa na casa dela. Naquela altura atendemos a Xuxa e a Sasha, que adoraram o tratamento. Pronto. Aí sim veio a resposta. Topamos, tamo junto. Aí investimos ali 5 meses de planejamento, negociação com a Xuxa, lógico, para definir em que condições seria essa relação, que se tornou sócia da gente. Media for Equity naquela época. Foi, Media for Equity. Dos primeiros cases. Né? Então, mas assim, a Xuxa fez algo, como ela sempre é, um coração muito aberto. Tinha uma coisa, a regra do contrato, mas ela foi muito além. Ela entregou a mídia que ela tinha disponível no canal que ela estava naquele momento, ela entregou corpo e alma, ela participou dos comitês de marketing com a gente. Toda vez que eu chamava a Xuxa, dá para você participar comigo na reunião para gente discutir algumas coisas da campanha, sempre disponível. Então, entrega de alma mesmo no projeto, sabe? Então, sempre disponível. Xuxa precisa gravar para as meninas aqui uma mensagem para já, mandar uma mensagem gravada para as meninas. Então, ajudando realmente a fazer a companhia acontecer. Executiva. Não, ajudando a companhia a acontecer. Entregando realmente o que tinha que entregar. Mas a chegada da Xuxa, o lançamento da rede de franquias acontece efetivamente na Feira ABF, que acontece todos os anos aqui em São Paulo, a maior feira do setor, né, muito importante do setor de franquias, onde em 2015 a gente lança efetivamente a rede de franquias Espaço Laser com a Xuxa. E olha que foi isso. Quantas vendeu Em 6 meses nós vendemos 120 franquias. Nossa. Eu falei para você que o capital necessário para abrir cada franquia é 1.200.000. Então nós fizemos uma captação em 6 meses de mais de 120 milhões de reais. É isso. Você entendeu? Essa foi a captação que a gente fez com esse movimento. Mas do cliente. Dos nossos parceiros franqueados, que passaram a apostar junto com a gente no projeto, vindo com a gente. E nessa primeira grande aceleração, segunda, na verdade, grande aceleração de crescimento, algo que me orgulha muito, que inclusive, a partir daí, como disse para você, eu venho para o dia a dia do negócio para organizar esse crescimento acelerado, entendendo o skill de cada sócio. Eu entendi que efetivamente eu precisava ajudar nesse processo, porque a visão de gestão acho que estava muito na minha condução, de forma de conduzir os negócios. E eu acompanhei de perto o processo de implantação, porque vender 120 franquias é bacana. Eu queria até para você entender o que é isso nesse mercado. Porque a gente fala em 120 franquias, a pessoa não dimensiona o quanto isso é muito ou pouco. Uma nova marca lançando no setor de franquias, a sua marca no setor, no ano 1, em média, espera ser vendido de 10 a 20 franquias, tá? Isso é o esperado no ano 1 de qualquer franquia. A marca não tão conhecida, as pessoas não têm conhecimento de ser um bom negócio. Então, esse é o desafio. Estou falando, então, que a gente vendeu 6 vezes mais do que a média de mercado em apenas 6 meses. Olha, você vê o grau de sucesso que foi o lançamento da marca, foi incrível. Da rede de franquias Espaço Laser. Mas também tenho muito orgulho de dizer que, mais do que vender, a gente implantou 120 unidades, transferindo conhecimento, know-how e cultura para esses franqueados e equipe deles, de forma que no dia seguinte todo mundo estava performando, funcionando e ganhando dinheiro. Então isso, aliás, essa condição e essa aceleração e essa implantação nos permitiu, os anos seguintes, manter o crescimento no mesmo ritmo. Então os anos seguintes foram crescimentos da ordem de 140 a 150 novas unidades todos os anos. Não só com franquia, porque ao final de 2016 a gente recebe no capital da companhia um private equity chamado Catterton, que fez um investimento junto com a gente e ajudou a gente a ter dinheiro para acelerar também a expansão em lojas próprias, coisas que a gente não tinha tanto dinheiro para fazer. E aí já pensava no IPO? Não, ainda não. Escuta, o IPO, e até o IPO seria uma conversa que a gente precisaria fazer em outro momento, sabe? Entendi. Porque as pessoas me perguntam, o IPO foi bom, não foi ruim, faria novamente, mas nunca foi objetivo nosso, desde o dia 1, aliás, nosso objetivo era ter 10 lojas, lembra? Então o IPO não era nunca passou no nosso radar, mas nunca foi projeto nosso montar uma empresa para IPO. Aliás, eu não recomendo isso a ninguém. Não faça um negócio sonhando nesse momento. Esse momento pode ser incrível, pode ser mágico, e às vezes eu tenho até dúvida que ele possa ser bom. Tá? Então, pelo processo. Porque como tudo na vida tem coisas boas e ruins. Sim. E fortemente hoje eu acredito que para as small cap, que são as empresas na maioria do Brasil, a abertura de capital talvez não seja um bom caminho a ser percorrido. Entendi. Porque eu só quero pontuar esse ponto aqui. Sim. Small cap drivada a trimestres,
que é o que o mercado faz com a companhia, porque ela quer ver o performance da companhia a cada trimestre, perde o horizonte de médio e longo prazo, de forma que os drives da companhia pensando em futuro praticamente desaparecem, porque o mercado te cobra no curto prazo. Curto prazo, Então, empresa de small cap, pequena comparadas às grandes companhias, que vivem só pensando no curto prazo, normalmente perdem o horizonte de crescimento futuro, porque o mercado não vai permitir mais que os seus times pensem em futuro com mais profundidade. Então, eu tenho sérias dúvidas do modelo para as small caps brasileiras, se isso é tão saudável e positivo. Interessante. Mas o fundo trouxe bastante governança, né, pro projeto. Na primeira etapa, não, ok, o IPO traz, como tudo, coisas boas e ruins. A parte boa tem muita governança, muita estrutura, permite muita transparência, tá tudo certo, ok? Sim. Foi algo que a gente fez, mas não era o objetivo em si. O IPO acontece, e posso contar também um pouco, porque também veio também do meu pensamento, sua visão, e convencer, inclusive, os sócios a fazer isso. Então, eu me permito falar isso, se alguém for falar, fui eu mesmo que fez isso pro bem e pro mal. Você sempre um visionário. Não visionário, na verdade, com o direito de refletir em alguns momentos e pensar algumas soluções. Aliás, na empresa, quando você tem vários sócios, alguém tem que ter o compromisso de pensar o futuro da companhia. Alguns têm que ajudar a fazer o dia a dia, a operação, e outros pensarem o futuro, para onde a companhia tem que ir. E talvez tenha cabido a mim um pouco mais disso. Lógico, os outros sócios participaram e ajudaram muito, não foi só falar que foi só eu, jamais, cara. Aliás, quem me conhece bem sabe que eu nunca falo no eu o que foi feito por uma companhia como essa. Essa companhia, aliás, foi feita não só pelos sócios, mas por uma quantidade gigante de pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Desde a namorada do Tito, sim, até o colaborador que hoje já não está mais na companhia, que nos ajudou a pensar no público masculino que a gente não pensava. Legal. Que naquela altura achavam que a gente era louco quando a gente começou o projeto, porque a gente tinha menos de 1% de público masculino na empresa, e a gente se propõe a falar do público masculino, e hoje representa 15%, portanto mais de 200 milhões de faturamento com esse público que a gente nem olhava antes. Esse é o tamanho do faturamento que esse público gera para a companhia, e eu posso falar porque é reporte passado, né? Tem companhia de capital aberto, não estou falando de futuro, estou falando já de realizado. Então, CVM, não estou falando nada fora do combinado. Porque é combinado que já aconteceu. Isso aí. Então, a gente precisa ter pessoas, e a todo tempo falar, quando a gente faz alguma coisa bacana, que não fui eu que fiz, fomos nós que fizemos. Então, em primeiro ponto, lógico, cada um dos sócios que nos ajudaram, e não só os sócios fundadores, porque depois, ao longo da jornada, foram vindo outros sócios que nos ajudaram a pensar a companhia. Ainda hoje, no dia de manhã, logo cedo, uma ex-diretora, que foi uma diretora incrível, a Bárbara, vou falar o nome das pessoas que são incríveis, a gente tem que mencionar o nome, Bárbara Fortes, que ela me mandou uma mensagem, porque ela me viu no baile da Vogue, agora no último final de semana, mandou, pô, que legal que você esteve lá e tal, e a gente trocou umas mensagens, mas, pô, às vezes eu me emociono lembrando do que a gente pôde fazer junto, especialmente num momento tão difícil como foi a pandemia, e a Bárbara foi um braço direito fortíssimo para que a gente mantivesse a empresa viva, gerando receita e resultado num momento tão desafiador como foi a pandemia. E poucas pessoas sabem o que você, Paulo, viveu, o que você fez e o que eu pude te ajudar. Então, gratidão. Muito legal, Paulo. Aí trouxe até aqui, e hoje como tá, né, com tudo isso, com toda essa estrutura... Então, eu acho que no espaço dele a gente contou coisa pra caramba. Sim, contamos coisa pra caramba, é incrível, mas é legal saber a fundação do negócio. Porque então, o pessoal hoje, como você falou, é super normal. Então vou fazendo rápido agora a história. Então veio o IPO e, de novo, ainda no período da pandemia, estou falando do ano de 2020, tá? Faz 6 anos já, né? Indo pro quinto ano. A gente comemora agora no dia, aliás, fica o convite, dia 24 de fevereiro, na B3, a gente vai fazer a comemoração dos 5 anos da abertura do capital, na Bolsa de São Paulo. Quem puder estar lá com a gente, vai ser às 8 horas da manhã lá na B3. A gente vai comemorar, que essas coisas precisam ser comemoradas. 5 anos. Passou rapidinho, né? Então, mas a gente faz a abertura do capital, e aí tem uma história também longa, a quantidade de pessoas envolvidas. Da outro podcast. Empresa só para você entender, um processo de IPO, a gente teve envolvido mais de 400 pessoas trabalhando no projeto. Pessoas dentro da empresa, pessoas e consultores fora da companhia, advogados, advisors, 400 pessoas trabalhando no projeto, para que a empresa pudesse, ali no dia 1 de fevereiro de 2021, bater o sino e abrir o capital. A primeira empresa do setor de estética e beleza no Brasil, fazendo abertura de capital na Bolsa de Valores da B3. Foi emocionante, com muito trabalho, resultado de muito trabalho, histórico. A gente aproveitou, na verdade, a grande última janela de liquidez e IPOs que o Brasil viveu
infelizmente, a gente está esperando um novo momento com juros a 15, eu não sei quando isso pode acontecer. A gente fica torcendo para que em algum momento as coisas melhorem. Porque, afinal de contas, os empreendedores precisam de apoio, né? Sim. E com juros altos, nada de apoio ao empreendedorismo. Nenhum estímulo. Nada, infelizmente. Os empreendedores são, de fato, grandes guerreiros e precisam ser, inclusive, mais valorizados, porque, afinal de contas, eu tenho dito isso todo o tempo, quem, de fato, tem feito a mudança e virada e construção desse país são os empreendedores, apesar de não serem reconhecidos. Porque, efetivamente, são os geradores de tributos, impostos, geradores de emprego. Aí uma pessoa vai ver e fala, você está ficando louco, e eu sei o que eu estou falando. O maior gerador de emprego não são os entes privados, é o ente público, eu tenho consciência disso. Mas quem paga o salário de forma indireta desses empregados públicos são os nós empreendedores através dos impostos gerados pelas nossas empresas. Então somos nós que contratamos eles também. Sim. Então nós somos de fato os geradores de que gera riqueza. Nós que fazemos, e apesar de tudo isso, às vezes pouco reconhecidos. Então, por isso que eu gosto de falar do empreendedorismo e da importância e que a gente passe a valorizar mais a figura do empreendedor, como outros países fazem. O empreendedor, e lógico que tem, como todas as atividades, algumas pessoas que infelizmente não são dignos de serem elevados, porque fazem coisas que devem fazer em todas as áreas. Então tem empreendedores que fazem coisas erradas, eu sei que tem, mas não são a regra. E, na grande maioria são guerreiros, vivendo dia a dia para gerar o sustento, às vezes por necessidade, gerando pequenos negócios. Aliás, a grande massa das empresas são pequenas empresas, e a gente tem que ter, na verdade, muito respeito por aquelas pessoas que acordam todo dia acreditando que vão fazer a diferença. Então, empreendedorismo para mim é alma, né? E que faz de fato uma diferença nesse país. Isso daqui, é isso aí. Passa essa energia. Bom, trazendo contexto hoje. 2022, eu resolvi que, na verdade, 21 eu resolvo que faria a transição do dia a dia, deixaria o dia a dia, mas na verdade já mais ou menos combinado com os sócios fundadores da companhia. Eu falei, vai chegar um momento que eu talvez quero passar o bastão, e em 21, no final do ano, como todo ano, eu faço uma reflexão das coisas que eu preciso fazer pensando no futuro. E eu falei, bom, agora chegou a hora de fazer a transição. Então, 21 eu decido pela transição. Eu achei que seria algo rápido, mas não, né? O processo de escolha, depois trazer o novo líder para a companhia, que coube a mim, inclusive, liderar o processo. Eu só consegui efetivamente me desligar do dia a dia como executivo da companhia em agosto, na verdade, praticamente setembro de 22. E aí as pessoas ali tinham absolutamente convicção, ou achavam, não sei por que achavam isso, que o Paulo Moraes ia para casa descansar, mas estavam redondamente enganados. Porque me conhece bem, sabe que em casa, talvez até porque a Márcia não iria aguentar, eu colocaria em risco, inclusive, do casamento que eu não quero perder, eu fazer em casa, eu não vou ficar. E a partir de dezembro de 21, na verdade, quando eu decido pela saída, não que eu deixei de cuidar da companhia durante o período da transição, mas depois do horário de execução no dia a dia minha no Espaço Laser, então depois das 7, eu passei a planejar e a desenhar o futuro onde eu estaria atuando, porque eu sabia que não ia parar. E o que eu faria a partir dali? A partir dali, com 30 anos de experiência dentro de companhias, porque eu falei só da Espaço Laser aqui, mas eu tenho um histórico de outras companhias fundadas, inclusive alguns que existem até hoje, estão aí cumprindo a sua função. Você é um empreendedor serial. Não, na verdade eu gosto desse universo, cara. Eu gosto desse universo, e o desafio é que legado a gente vai deixar, né? Que história que a gente vai poder as pessoas contarem da sua história de vida. Então, comecei a refletir, bom, 30 anos dentro de empresa, gosto do varejo, gosto do setor de estética, do famoso wellness. Eu acho que é aí que eu tenho que ficar, então passei a olhar algumas iniciativas. Aliás, algumas pessoas, inclusive, no passado, que tinham me acessado e me provocado, que eu tinha falado não. Mas, escuta, eu estou com foco aqui, eu não posso olhar mais nada. Isso aí. Eu nem adianta me apresentar, porque eu não vou olhar. Como disse para você, que você quer fazer sucesso em algo, tem que ter foco no que você está fazendo, sem distração. Mas depois de terminar a minha missão, foi bom, agora eu começo a olhar as oportunidades que possam existir. E a partir daí eu fundo uma holding, e aí vem o nome que você falou, a PGMP. Não pense que são letrinhas em inglês para vender mais, mas não é. É tão simples como as iniciais dos nomes da minha família. Então, Paulo, meu filho, Gabriela, minha filha, Márcia, minha esposa, Paulo, que sou eu, que é a nossa holding de investimento em empresas que a gente acredita que a gente pode colaborar com crescimento, diminuir tempo de coisa, evitar alguns erros comuns
inclusive que eu já vivi, e isso tem sido minha missão diária. Então, lógico, sigo uma missão importante junto ao Espaço Laser, eu estou no conselho, lidero o comitê de pessoas, lidero o comitê de marketing, participo do comitê de inovação da companhia, tem aí uma interação e uma dedicação de horas importantes semanais junto à companhia, mas hoje não só mais a Espaço Laser. Então, uma companhia como a Novo Fio, como a empresa de transplantes capilares, onde inclusive fiz o meu recentemente. Ia perguntar, né, quais as marcas? Então vou falar um pouquinho delas. Então, a Novo Fio, que é uma empresa de transplantes capilares, que quando eu chego tinha 13 unidades e hoje tem quase 60 unidades em funcionamento, forte aceleração e crescimento, entregando muito propósito e resultado. É bacana, inclusive, estou falando, Sim. Se eu estou no negócio, eu fiz depilação a laser, eu fiz meus transplantes capilares lá no Fio. Um outro negócio que eu acho muito bacana, que chama-se Bioma by Laces, que são salões de beleza com produtos orgânicos e naturais, sem química, que traz para o salão, além do produto, com muito conceito e qualidade, a metodologia de gestão para que esse dono de salão ganhe dinheiro, porque existe um enorme gap desse setor. Sim. Em termos de gestão. Da Cris, né? E da Cris Dius, que hoje é Cris e o Itamar, que são grandes parceiros. Legal. Um projeto onde, quando eu chego, tinha 7 unidades, que agora está aproximando a 80 unidades. Ainda ontem fizemos a convenção da rede, com uma energia incrível. Eu pude ir lá, estar um pouco com o time, falar, foi divertido. Uma outra rede que é a Mundo Terra, que é de esportes e aventura, com propósito de pessoas que entendem o estilo de vida e atividade, no que ele chama de off, né? No campo. Então, corrida, escalada, corrida de aventura, camping. Então, produto especializado para você não se machucar e fazer de forma correta sua atividade, a Mundo Terra. Uma outra empresa que eu não vou falar o nome, porque estou proibido de anunciar, mas prontinha para funcionar. Em breve a gente vai fazer a inauguração da unidade, mas que já vem forte, porque a gente inaugura a primeira, já com compromisso de ter pelo menos 10 em funcionamento. Sempre o sonho das 10. Então a gente começa com as 10 para poder ser grande. Isso que é muito bacana. Fora do varejo, uma iniciativa nova, convidado por um grande amigo, uma usina de geração eólica. Nós estamos criando um parque eólico no sul do país, a CGE. Um projeto incrível de geração de energia sustentável, né? As eólicas, que para mim é algo apaixonante. Então, é um universo novo para mim, onde eu sei que vou aprender muito, mas eu estou muito empolgado. Muito obrigado, Paulo. Então, você me dizer do dia a dia meu hoje, dedicando tempo como conselheiro ativo de cada uma dessas investidas, participando e apoiando, e as pessoas falam, você fala em foco, mas você está investido, você está hoje envolvido em mais de 6 empresas, mas eu não estou na execução. O foco é quando você está na execução. Meu papel hoje não é mais de execução, meu papel hoje é de conselheiro ativo, apoiando e com telefones, canais abertos para cada um dos fundadores, executivos, para tirar dúvida, apoiar, eventualmente participar de uma reunião, mas a execução e o compromisso de foco é deles. Isso aí. Paulo, o nome do podcast é O Código, e o nome dele é que eu quero extrair assim, o Paulo tem uma trajetória até aqui, tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. O que você pode passar, assim, o que seria o código do Paulo até aqui, com tudo que você aprendeu para o pessoal? Muita ética e muito foco. Ética e foco. E acho que também muita determinação, porque os não são muito recorrentes. A gente ouve muito no dia a dia, muito não. É isso aí. Para seguir você nas redes sociais? Então, quem quiser me seguir, sou o Paulo Moraes. Sou o Paulo Moraes. Sou o Paulo Moraes, o Moraes é com I. E se me acessarem pelo direct, não acho que é algo que alguém fazendo isso por mim, porque eu tenho hoje um time cuidando das minhas mídias, mas o compromisso assumido é as meninas, vocês cuidam tudo que vocês quiserem, mas o direct é meu. Então, se me acessar, se for respondido, sou eu mesmo respondendo. A gente vai deixar os links aqui todo na descrição. Muito obrigado por você ter acompanhado o episódio. Não esquece de compartilhar. Paulo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Eu que agradeço o momento para a gente poder falar um pouquinho. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.